Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana. Estou aqui mais uma vez pelo Cristo Vivo Central e na história de hoje nós vamos aprender como o poder, né, de uma decisão, né, o poder de uma palavra pode mudar aí todo o rumo aí de uma história. E como nós podemos aí ter mais saúde controlando o que nós comemos. Interessante, né? Fica aí com a gente até o final, por favor, tá bom? Nós vamos começar hoje lendo primeiro, então, Daniel, capítulo 1, versículo 1. Fala o seguinte: No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, o que estava acontecendo aí? Quais eram as condições de Judá para que o rei Nabucodonosor fosse lá e sitiasse ela, né? Então, primeiro, Judá estava vivendo aí, tinha chegado nessa época a uns níveis de pecado intenso. A idolatria, a imoralidade, então a injustiça estava enorme em Judá. E aí, então, o que acontece, né? Fala aqui em Daniel que ele sitiou, né? Ele, na época aí do rei Jeoiaquim. E aqui, para a gente confirmar, então, o que estava acontecendo, na verdade, alguns livros estavam sendo escritos aí nessa mesma época. Tanto Jeremias como o livro dos reis. Então, aqui está em Crônicas e está em Segundo Reis o que estava acontecendo. E aí a gente vê que Daniel também estava escrevendo, ele escreve aí nessa mesma época, tá bom? Então, aqui em 2 Crônicas, no capítulo 36, no versículo 10, fala o seguinte: E no decurso de um ano, enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor. E aí, a gente vai, então, na mesma época, né? Aqui em 2 Reis, capítulo 24, versículo 14, fala o seguinte: E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e todos os homens valorosos. A gente vai parar por aqui. Então, todos os príncipes e todos os homens valorosos. E aí a gente volta, então, lá para Daniel, quando ele confirma isso. Lá no versículo 3, fala o seguinte: E disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Então, nessa época aí, ele leva então para a Babilônia esses príncipes, esses homens, né, que são valorosos da linhagem real, leva então aí para Babilônia. E aí começa a parte que eu mais gosto da história. Seguinte, versículo 4. Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, em doutos e em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Então, olha só, o Nabucodonosor, ele não queria qualquer um, ele queria homens da linhagem, então, dos príncipes, ele queria homens que fossem, como mesmo fala aqui, homens sem defeito, valorosos, sábios, para que fosse então ensinado a língua dos caldeus para eles. Mas o que acontece? Lembra do que eu tinha falado para vocês sobre poder de decisão? A gente decide antes que as coisas aconteçam? Então esse era o caso de Daniel, ele já havia decidido antes o que aconteceria. Então aqui no versículo 8 fala o seguinte: E Daniel propôs em seu coração não se contaminar
com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então aí, quando ele fala para o chefe dos eunucos, ó, por favor, eu não quero me contaminar com essas iguarias do rei, né? Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha que coisa interessante, ele não queria se contaminar com aquelas iguarias que o rei tomava, que para ele seria então ruim ao seu corpo. E aí o chefe dos eunucos fala, mas se eu fizer isso, o rei vai perceber. E ele propõe então ao chefe dos eunucos fazer um teste com ele durante 10 dias. Ó, para mim e para os meus amigos, né? Traga para mim somente verduras e água. E no final de 10 dias você vem me ver. E veja como eu estou. E aí no final dos 10 dias, o que acontece? Então aqui, o final dos 10 dias, o chefe dos eunucos volta, então para verificar como é que está Daniel. Lembra da proposta que ele havia feito? Então aqui no versículo 15 fala o seguinte, e no fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então, lembra que Daniel, ele já havia decidido no seu coração que ele não se contaminaria com aquelas coisas que o rei comia? Então o Senhor o ajudou. E quando ele voltou, ele estava só tomando água e comendo legumes. E quando o chefe dos eunucos volta, Daniel e os seus amigos, eles estão em semblante melhores e mais gordo do que todos aqueles outros que estavam lá, sendo alimentados com as iguarias do rei. E olha só o que mais acontece com Daniel e os seus amigos, né? No versículo 17 fala o seguinte, quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então Daniel e os seus amigos, eles foram protegidos. Lembrando que os seus amigos, depois o nome deles mudam, né, para Mesaque, Sadraque e Abednego. Daniel também, o nome dele também é mudado para Beltesazar, mas nós vamos então continuar chamando pelo próprio nome, né, Daniel. Mas o que essa história então ela nos ensina? Nos ensina que nem tudo nós podemos comer. Se tem algo que pode nos fazer mal, então nós podemos cortar. Então o Senhor ele institui também uma palavra e uma lei, né, de saúde para nós. O que não nos faz bem, nós podemos cortar. Então, Daniel, depois no desenrolar da história, vocês provavelmente conhecem a história, o que acontece com Mesaque, Sadraque, Abednego e o próprio Daniel, quando eles são salvos na cova dos leões, quando eles estão lá na fornalha ardente, nenhum mal acontece com eles, porque Daniel já tinha decidido antes que ele não se contaminaria, né, que ele faria o melhor, mesmo estando naquele lugar. E a pergunta, então, que eu faço para vocês, né, o que de repente faz mal para você, mas você ainda continua comendo ou bebendo, né? Se tem algo que faz mal para você, corta, porque você vai ter saúde. Então eu tenho a minha própria história, né? Muitas coisas eu já cortei por causa da minha saúde e simplesmente eu me senti melhor. Quanto 4 anos atrás eu tinha muitos problemas de saúde e indo no médico, o médico falou para mim que era então uma dessas coisas, então era o refrigerante, eu cortei. E hoje eu não tomo mais nenhum tipo de refrigerante e eu tenho saúde. Aquele problema que eu tinha antes, eu não tinha mais. Então, nós podemos, tanto através das escrituras, encontrar também esses exemplos.
Então, Daniel e seus amigos estavam comendo apenas, tomando água e legumes. E o Senhor deu para eles toda a sabedoria de que eles precisavam. E nós também, para que nós possamos ter saúde, isso também nos ajuda a controlar nosso corpo. Então, para que nós possamos ter saúde, nós podemos também cortar algumas coisas que nos fazem mal. E aí eu gostaria que vocês pudessem colocar, deixa aqui, o que você cortou que não te fazia bem, e aí quando você cortou, você percebeu que isso foi, nossa, foi o melhor que você poderia ter feito, tá bom? Deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom?